que move? O que te move? É uma meta, um objetivo ou uma missão? Você sabe que o sonho de todo atleta é um dia se tornar atleta olímpico, participar dos Jogos Olímpicos. São milhares de pessoas competindo. Todos os países do mundo praticamente enviam algum competidor para brilhantar o negócio. Portanto, a missão da maior parte dos atletas olímpicos não é ganhar a prova a qual se propuseram, mas participar. Daí vem o sucesso dos Jogos Olímpicos. Você sabe que os Jogos Olímpicos eles são cercados de místicas, de histórias. Algumas delas a gente nem sabe se é verdade, mas a gente adora acreditar nessa história. A primeira, talvez, a pira olímpica. Diz a lenda que o fogo olímpico ele foi aceso na Grécia Antiga e ele continua aceso até hoje. Você acredita nisso? Eu adoro acreditar. A segunda grande mística dos Jogos Olímpicos, talvez, ela venha da prova final, da maratona. Dizem que a maratona é uma homenagem a um soldado grego. Eu quero falar um pouquinho sobre essa história, sobre essa mística, sobre essa lenda. Os gregos eles surgem por volta do ano 200 a.C. São tribos nômades que resolveram se reunir. Está ali no mar Mediterrâneo, mar Jônico, mar Egeu. Conta a história que os grandes inimigos dos gregos eram os fenícios. E por volta do ano 490, os fenícios atacam a Grécia. Eles sitiam, eles cercam as ilhas gregas e eles mandam um emissário até Milcíades, o general das tropas gregas. E o recado não é nada agradável. Nós vamos atacá-los, destruí-los, aniquilá-los. Mas nós vamos antes abusar das suas mulheres e levar os filhos como escravos. Milcíades, então, diz a lenda, ele chama um soldado, ele convoca um soldado, Feidípides, para que ele percorra as ilhas gregas, convocando os homens para a guerra. Milcíades traça uma estratégia para evitar a tragédia. Ele resolve não guerrear em Esparta ou Atenas, mas descer um estreito chamado Marathon e travar a guerra lá embaixo, perto do mar, da praia. Diz a lenda que a estratégia de Milcíades dá certo. Só que antes de sair para a guerra, Milcíades havia deixado um recado com as mulheres. Se nós não voltarmos em 2 dias, vocês matem os nossos filhos, eles não serão escravos, e depois vocês se autoflagelem. Eles ganham a batalha, como eu disse. Eles estão comemorando a vitória, quando Milcíades se lembra do recado que havia deixado em casa. E agora, eles têm pouco tempo. É então que Milcíades chama novamente Feidípides, diz a lenda grega. E ele pede que Feidípides ele suba o estreito de Marathon até Esparta e Atenas e avise que eles ganharam a batalha, evitando a tragédia. Diz a lenda que Milcíades faz os 40 quilômetros subindo o estreito de Marathon. Ele dá o recado e logo depois ele morre, mas evita a tragédia. Em 1896, os Jogos Olímpicos da Era Moderna finalmente introduzem a prova da maratona, diz a lenda, como homenagem a este soldado. Em 1984, as mulheres finalmente começam a competir nesta mesma prova. Em 1984, em Los Angeles, no Estádio Olímpico, você talvez não se lembre da ganhadora. No caso, foi Jean Benoit. Mas você deve se lembrar da imagem de uma garota entrando no Estádio Olímpico com muita dificuldade, cambaleante, com muitas dores e cãibras. Os médicos vão até ela e pedem que ela pare, e ela não para, ela sabe que ela tem uma missão. O estádio percebe o momento, ele levanta, ele aplaude, ele incentiva. Gabriele Andersen, esta suíça, ela sabe naquele momento que terminar a prova não vai mudar nada. Ela já perdeu a competição, mas ela não aceita, ela quer cumprir a sua missão. E com muita dificuldade ela consegue passar no 37º lugar. Nem sempre vitória é o objetivo final. Talvez a grande vitória seja cumprir a missão.